Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Diz-nos assim a santa palavra de Deus: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mas mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Eu só gostaria de pedir para o pastor Reginaldo tirar um pouquinho do eco aqui. Está tendo bastante eco aqui no púlpito. A igreja pode tomar assento? Meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para esta história, nós vemos a história de uma mulher que está passando por um processo de sofrimento intenso. A Bíblia diz que ela era viúva, que ela havia perdido seu marido, e agora os credores, eles batem em sua porta com a intenção de levar os seus 2 filhos. A situação financeira desta mulher, ela está tão desestruturada que ela não tem como pagar a dívida aos credores. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, segundo a lei da época, se não tivesse nada com que pagar, haveria um amparo da lei. Se a mamãe lhe puder abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Então, segundo a lei da época, se não tivesse nada com que pagar, havia um amparo da lei, para que os credores levassem seus filhos para servir de mão de obra até que a dívida fosse quitada. Olha o que diz Deuteronômio 15, 12. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. Ou seja, a pessoa serviria como escravo por 6 anos, e o 7º era o ano do jubileu. Ela receberia uma carta de alforria, uma espécie de perdão, onde o escravo poderia voltar para casa. E essa mulher, ela já não tem bem nenhum dentro da sua casa, ela não tem mais nenhum móvel, toda a sua mobília havia sido levada, porque certamente o que ela tinha penhorado, e isso foi expressado pela própria viúva, quando ela diz que ela não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
E é interessante que quando nós estudamos a cultura judaica, os costumes do povo judeu, geralmente os credores, eles faziam 3 visitas para a pessoa que tinha a dívida. A primeira visita era para anunciar a dívida. A segunda visita era para levar os bens. E a terceira, para levar os filhos. Então, esta mulher, ela estava na fase da terceira visita, onde os filhos seriam levados se ela não conseguisse pagar esta dívida. Então ela vai até o profeta Eliseu e diz para ele que o seu marido havia falecido, e durante algum tempo ele havia servido ao profeta Eliseu, e agora os credores estavam batendo a sua porta. Então vocês imaginam o desespero daquela mulher. E o marido desta mulher, ele era um homem que pertencia à escola dos profetas. Ele era servo do profeta Eliseu. Presume-se biblicamente que ele é mencionado no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4, está escrito assim, olha que interessante. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Está ótimo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E é interessante, irmãos, que o historiador Flávio Joséfo, quando ele escreve o livro História dos Hebreus, este livro quem tem os direitos autorais dele é a CPAD no Brasil. Então Flávio Joséfo, ele confirma que o nome do marido desta mulher é Obadias, o homem que escondeu os profetas de Deus e os sustentou com pão e água. Então, a dívida desta mulher foi contraída por causa desta atitude de bondade do Obadias. Essa mulher ficou endividada quando ele morreu. Então, diante dessa circunstância, Eliseu pergunta para ela: o que é que tu tens em casa? Olha só, a pergunta de Eliseu é uma pergunta no sentido de saber o que ela teria em casa, para tentar negociar com os credores. Por exemplo, se ela tivesse uma carroça, o Eliseu ia falar assim: então se desfaz dessa carroça, né? Se ela tivesse algum animal, algum boi ou cavalo, aí o Eliseu ia estar orientando para que ela, né? A pergunta dele: o que você tem em casa? Para ele tentar achar uma forma de ajudar esta pobre viúva. Então, ela afirma dizendo que não tem nada para quitar aquela dívida. Então Eliseu pergunta para ela, e aí ela diz assim: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Olha só, irmãos, essa expressão, botija de azeite, era uma pequena quantidade que o profeta costumava guardar dentro de casa. Não era uma quantidade significativa para venda ou para realização de qualquer coisa em casa, nem para alimento servia. Era muito pouco essa quantidade de azeite, né? Era uma quantidade muito pequena que os profetas costumavam guardar em casa, sabe? Então ela diz assim: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Então Eliseu, ele dá a primeira direção para ela. Ele diz assim: vai aos teus vizinhos e pede emprestados, e não poucos. Pede vasos emprestados, e depois fecha a porta da sua casa sobre ti e teus filhos, e deita o azeite sobre os vasos. Então ela obedece a ordem, vai para casa toda alegre, com fé, confiante, obedecendo a palavra do homem de Deus, pega os vasos emprestados com os vizinhos, fecha a porta da sua casa, e os filhos ajudam a levar os vasos. Os vizinhos vão pela vizinhança e acabam pedindo também, auxiliando ela. Ela pega o azeite, deita sobre os vasos, e a Bíblia diz que o azeite aumenta e se multiplica, de modo que quando os vasos terminam, o azeite para de se multiplicar. Então, impactada com aquilo que ela viveu, ela foi até o profeta Eliseu e contou para ele o que aconteceu, e o profeta dá para ela uma última direção.
Agora, você pega o azeite, vende e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Então, irmãos, eu acabei de dar um pequeno resumo do texto que nós lemos. Agora, existem algumas aplicações espirituais que eu gostaria de destacar a respeito deste texto. É interessante que a Bíblia Sagrada diz que ela era uma viúva e ela estava para perder os seus 2 filhos. E naquele tempo, irmãos, a viúva não era como hoje, que ela tinha uma aposentadoria ou que ela teria uma pensão do INSS. Naquele tempo não havia nada disso, irmãos. A mulher em Israel, ela era muito desamparada, ela era muito esquecida. Inclusive, os judeus, eles tinham uma oração, uma das suas orações prediletas, quando um homem judeu orava, ele sempre dizia assim para Deus, ele falava assim: eu agradeço a Deus por não ter nascido mulher, porque a mulher sofria muito, a mulher era esquecida, a mulher era desamparada. Então, mas irmãos, ela servia ao Senhor, tanto é que quando ela conversa com Eliseu, ela diz assim, tua serva não tem nada, né? Nós entendemos que ela era uma crente, ela era uma serva de Deus, ela tem temor de Deus, e a família dela servia a Deus, e agora está passando por um momento de aflição. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que servos de Deus também passam por aflição. O fato de você ser fiel a Deus não vai evitar de você passar por dificuldades, de passar por adversidades. As aflições, elas fazem parte da vida. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos promete um mar de rosa. O Senhor Jesus, Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As aflições, elas servem para forjar o nosso caráter. As aflições, elas servem para trabalhar a nossa vida, para fazer com que nos voltemos a Deus e aprendamos a depender do Senhor. As aflições, elas servem para nos dar maturidade, para nos ensinar. Então essa mulher, ela passa por essas aflições. O texto diz que ela vai procurar Eliseu. E ela procura o homem de Deus expressando o seu problema. E a pergunta que eu gostaria de fazer esta noite: quem eu procuro na hora da minha dor? Quem você procura quando você enfrenta dificuldades? Quando você está enfrentando um momento de frustração? Quem você procura? Quem é o seu escape no momento de sofrimento? Nós precisamos, irmãos, procurar um homem de Deus no dia mau, no momento da dificuldade. Essa mulher, ela entendeu que no meio da dor, ela estava vivendo somente, e ela estava entendendo que somente Deus poderia dar resposta para ela, só Deus para socorrê-la. Quando ela vai conversar com o profeta, geralmente o profeta, ele poderia conversar com o rei a favor daquela senhora, mas já havia uma lei, então não tinha mais o que fazer, irmãos. A lei, ela precisava cumprir a lei. Aqueles filhos dela precisavam ir embora para pagar a dívida. Não tinha mais nem rei para interceder por ela ali. Ali era só Deus, irmãos. Existem coisas na nossa vida que é só Deus na nossa vida, que não tem presidente da república, não tem rei, não tem ninguém por nós. Então nós precisamos recorrer ao Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que não adianta você chorar para pessoas que não possuem o poder suficiente para trazer solução para você. Quando você se abre com alguém que não pode resolver o seu problema, você cria outro problema. Em vez de solucionar o seu problema, você aumenta mais a sua dor, você aumenta mais o seu sofrimento. Você precisa saber chorar com quem chora com você na hora da dor. E ela decide procurar Eliseu. Eliseu, ele era um profeta, um homem de Deus, um homem muito amoroso. Elias também era.
Só que Elias era meio bruto, estilo João Batista, meio bravo assim, meio quieto. Elias era diferente, irmãos. Não tinha vaidade nenhuma. Eliseu também não. Mas assim, o Eliseu, ele era um santo homem de Deus, ele era um homem diferenciado, uma pessoa que inspirava confiança a ponto de uma mulher procurá-lo para conversar com ele. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, nenhuma mulher conversava com um homem, até no Novo Testamento, em público. Publicamente, a mulher jamais conversaria com um homem, a não ser que fosse seu esposo ou alguém da sua parentela. Mas ela vai conversar, vai clamar, vai compartilhar o problema com Eliseu. E a intenção dos credores era levar os filhos para serem escravos até que a dívida fosse paga. Se essa mulher não sai de casa, irmãos, para buscar a Deus, através daquele profeta, os filhos dela seriam levados como escravos, e essa mulher estava lutando pelos seus filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Meu irmão, minha irmã, que você precisa lutar pelos seus filhos, lutar em oração, lutar em intercessão. Os filhos dessa mulher, eles seriam escravizados, e os filhos de muitos crentes estão sendo escandalizados, estão sendo perseguidos pelo diabo, estão sendo escravizados por Satanás. E qual a saída? Buscar a Deus. Deus tem uma solução. Se você não se posiciona, se você não busca, os problemas eles não se resolvem sozinhos. Você precisa se posicionar por meio dessa dor, porque a intenção do diabo é escravizar os seus filhos, conforme eu já disse, é escravizar a sua família. O diabo quer escravizar a sua família, quer escravizar os seus filhos, o diabo quer escravizar a sua mente. Ele quer que você fique pressionado com o problema a ponto de não conseguir ter paz no meio das circunstâncias. Então, o seu posicionamento, como essa mulher fez, ela não ficou em casa chorando, ela foi em busca de Deus. O seu posicionamento fará com que correntes venham ser quebradas dentro da sua casa. Ela se levanta e vai até o profeta. A Bíblia diz que os credores, eles estavam para levar os seus filhos. E o Eliseu olha para ela e diz assim: o que hei de fazer por ti? E muitas vezes, irmãos, nós pastores, quando alguém apresenta para a gente um problema, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que dizer. E eu acho que este Eliseu, é muito interessante a fala dele, porque ele fala assim: o que eu vou fazer por você? Eu acredito que muitos pastores passam por isso. Muitos pastores falam: o que eu vou fazer, meu Deus, numa situação dessa? Às vezes numa morte prematura de um filho, um momento de tristeza, de angústia, de dificuldade. A mãe chega e fala: pastor, meus filhos estão nessa situação. E o profeta fala: o que hei de fazer por ti? Mas esse mesmo profeta, ele conversava com Deus. Eu creio que ele deve ter imediatamente em pensamento falado com Deus e disse assim: meu Deus, o que eu vou dizer para essa mulher? O que eu vou falar para ela? Qual direção ela vai tomar? Mas aí ele pergunta para ela: o que é que tu tens em casa? Ela responde: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Perceba, meus irmãos, o vento que ela passou levou os bens dela, levou coisas materiais que ela possuía, mas ainda tinha um pouco de azeite. Aquele vento que passou na casa dela levou a mobília, agora estava para levar os filhos, mas não tinha levado o azeite, irmãos. Irmãos, meu irmão, minha irmã, o vento pode levar a casa, pode levar o carro, pode levar o emprego, pode levar, às vezes até o filho, ou a filha, ou o pai, ou a mãe, mas não pode levar o azeite. Irmãos, o azeite, ele é símbolo da presença de Deus. O azeite é símbolo da presença do Senhor. E o azeite, ele possuía diversas finalidades. O azeite, ele servia para que o profeta viesse a ungir reis, sacerdotes, profetas. O azeite, ele servia para iluminação. Quando o azeite era prensado em Israel, a primeira prensa do primeiro óleo, esse azeite era levado para iluminar no tabernáculo,
ou seja, as primícias, as primeiras coisas para o Senhor. Então o azeite, ele também servia para limpar e para cicatrizar a ferida. E às vezes, irmãos, nós temos feridas dentro do nosso coração, e nós precisamos do azeite, nós precisamos do bálsamo do Espírito Santo para curar a nossa alma, o nosso coração. O azeite, irmãos, olha só, se você tiver uma porta na sua casa que estiver rangendo, você passa o azeite nela, você passa o óleo nela, que ela para de ranger. Trazendo para uma aplicação espiritual, porta rangendo é um crente murmurando. Se o crente estiver murmurando demais, o crente precisa de azeite, ele precisa do Espírito Santo, ele precisa da presença de Deus. Alguém que reside nos Estados Unidos me disse uma vez que em alguns lugares dos Estados Unidos, quando os pastores são ungidos, eles são ungidos com o azeite, como acontecia no Antigo Testamento. Os soldados romanos, eles aplicavam azeite no seu escudo, que era coberto de couro. Para quê? Para o couro não rachar. Então, nas terras de Israel, antigamente, quando uma pessoa visitava o outro, ou quando a pessoa era um convidado especial, a pessoa jogava um cálice de azeite na cabeça da pessoa. Lembra-se quando Davi fala no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu particularmente acredito que quando Davi diz isso, ele está falando a respeito do momento, do dia em que ele foi ungido, quando ele se senta na presença dos seus adversários, que eram os seus irmãos. Então, aquela mulher, ela fala assim, tua serva não tem nada, só que ela continua dizendo, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É interessante, irmãos, ela tem, aquela mulher tinha alguma coisa, ela tinha casa, ainda tinha casa, ela tinha filhos, ela tinha saúde, ela tinha uma vizinhança que gostava dela, ela tinha uma feira abençoada para ela depois vender o seu óleo, o seu azeite. Irmãos, às vezes quando a gente está na prova, na luta, a gente não consegue enxergar as coisas boas. A gente começa a menosprezar, a desprezar aquilo que possuímos. Às vezes a gente começa a desprezar, essa minha casinha, esse meu carrinho, essa minha bicicleta, fica desprezando aquilo que possui. Esse meu salário pequeno, fica falando mal daquilo que você possui. Meu irmão, Deus, para operar um milagre, Ele não precisa de grandes coisas. Ele faz o milagre através de coisas pequenas. Olha só, olhe para a palavra de Deus. Quando Jesus fez o milagre, chegaram para Jesus lá, aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alguém chegou, no maior pessimismo para Jesus, e falou assim, tem um menino aí, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Tipo assim, desmerecendo aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Jesus na hora falou assim, manda trazer. Jesus multiplica os 5 pães, Jesus multiplica os 2 peixinhos. Irmãos, Davi escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Davi, ele escolhe aquelas pedrinhas do ribeiro, que no poder de Deus viraram uma potência para derrubar aquele gigante. O que me chama a atenção, Moisés, quando ele desce para o Egito, ele não vai com uma bazuca, com uma metralhadora, ele vai, irmãos, com um cajado, e com aquele cajado, com aquele bordão, que era como se fosse um pedacinho de pau, ele vai virar o Egito de cabeça para baixo. Mas sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Quando nós temos o pouco com Deus, o pouco é muito, o pouco se multiplica. Então, olha só, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha que interessante, irmãos, nós podemos perceber nesse versículo 3, quando ele diz assim, vai. Irmãos, às vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus, dizendo para nós assim, vai, não para, vai. Necessitava-se de uma atitude,
ela tinha que ir, ela não tinha que ficar parada esperando, vai, e ela foi. Irmão, minha irmã, não tem milagre para quem fica parado. O milagre só acontece para quem está em movimento, crendo e obedecendo. Deus, Ele não se move pela sua dor, mas sim pelo seu posicionamento. Tem bastante gente sofrendo no mundo, mas não se posiciona, não acredita na oração. Às vezes tem alguém em casa que está doente, a pessoa vem para a igreja e não entrega o nome da pessoa que está enferma em casa. Eu estava olhando a lista ali dos pedidos de oração, que coisa importante aquilo ali, irmãos. Alguém informou a mídia, pediu oração para a igreja, e às vezes a gente pergunta para a pessoa: cadê teu pai? Ah, não veio. Por quê? Está doente. Pediu oração lá. Então, a oração é muito importante. Tem que tomar uma posição. O que é uma oração? De uma oração pode vir uma cura. De uma oração pode vir um milagre. De uma oração, Deus pode se movimentar. A oração é o braço de Deus que move o mundo. Então depois ela diz assim, ou melhor, o profeta diz assim: pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Aqui existe algo interessante e ao mesmo tempo humilhante para aquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Para um israelita, pedir emprestado era uma vergonha. Eles seguiam muito esse conselho de Deuteronômio 15:6, que diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, pois elas não te dominarão. Então Deus falava, era uma promessa de Deus, que o judeu, ele não ia pedir emprestado, e ela teve que pedir emprestado, ela teve que se humilhar para a sua vizinhança, ela teve que praticar relacionamento pessoal com os vizinhos, ela teve que pedir vasilhas. E eu pergunto para mim e para você: você conhece o seu vizinho? Da casa da frente? Sabe o nome dele? Da casa do lado? Você já parou para pensar no lugar daquela mulher? Se ela tivesse passado pelos vizinhos e tivesse ignorado, né? Quando encontra o vizinho, não olha na cara, o vizinho dissesse assim: oh, bom dia, vizinha, e ela tivesse passado por ele e olhado do lado assim, não cumprimentando: boa tarde, vizinha. Mas eu creio, irmãos, que essa mulher era muito educada, muito simpática, era mulher de profeta. Eu acho que quando ela passava pelos vizinhos, ela conversava: cadê a irmã fulana, a vizinha fulana que eu não tenho visto? Sabe por quê? Quando ela e os filhos vão pedir as vasilhas, todo mundo empresta. Ela junta uma grande quantidade de vasilhas. Se você tivesse que sair na sua rua pedindo vasilhas, será que se eu saísse na minha rua, será que os vizinhos iam me emprestar? Vamos nos colocar na situação dessa mulher. É interessante, irmãos, quando nós temos amizades com os nossos vizinhos. Irmãos, existem milagres que dependem do próximo. Existem milagres que estão relacionados a relacionamento. Existem milagres, nós não podemos descartar uma pessoa, desfazer de uma pessoa, sabe por quê? Um dia a gente vai precisar dela. Olha só, no verso 4 está escrito assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite com todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Olha só, meus irmãos, que interessante isso aqui. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre todos os teus filhos, ou melhor, sobre os teus filhos, seus 2 filhos, né? E deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Para o milagre acontecer, a porta precisava estar fechada. Olha só, por que a porta precisava estar fechada? Para que eles não fossem interrompidos. Se os credores chegassem, eles não seriam interrompidos. E era perigoso até o credor já chegar e falar assim: escuta aqui, vocês estão me devendo, me paga logo. Eles precisavam estar concentrados naquele momento do milagre que estava acontecendo.
Então, meus irmãos, fecha a porta. Sabe o que eu posso aprender aqui para a minha vida? Fecha a porta. Olha, entra e fecha a porta. Fecha a porta da tua boca. Fecha a porta da tua vida para as coisas do mundo. Fecha a porta. Nós muitas vezes, irmãos, pagamos preço porque falamos aquilo que não deveríamos falar, compartilhamos aquilo que não deveríamos compartilhar, e aí depois a gente fala, estou sendo perseguido, falou o que não devia, né? Olha só, fecha a porta. Às vezes nós levamos na nossa casa e mostramos toda a nossa casa, mostramos o nosso quarto para quem não deveria mostrar. Cuidado, às vezes a gente pega e fala assim, ó, aqui essa é a minha casa, esse aqui assim assado, não sei o quê. Então fecha a porta do mundo que tem tentado entrar na tua vida através de tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos ser mais discretos, nós precisamos nos resguardarmos mais, sabe? Fecha a porta. O milagre, ele quer e vai acontecer. Deus quer que o milagre aconteça na sua vida, só que você precisa fechar a porta. É interessante que Jesus, ele fala assim, quando falares com o teu pai, fecha a tua porta, né? E o teu pai vai te ouvir. Você precisa entrar no teu quarto, fechar a tua porta e em silêncio conversar com o seu pai. Olha só, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que quando o profeta falou para ela, ele disse assim, ó, você vai para casa. Imagina se isso acontecesse hoje, você vai lá e conversa com o profeta, e o profeta fala assim, você vai para casa, arruma vasilhas com a sua vizinhança, entra na tua casa, fecha a porta, e com uma daquelas vasilhas você vai começar a despejar naquela vasilha, naquela botija que tem um pouquinho de azeite, e Deus vai multiplicar. Ela não questionou o milagre. Irmãos, milagre não tem explicação. Ela apenas creu e obedeceu. Milagre é para gente obediente. Milagre é para gente que crê, é para gente que acredita. Então, fechou a porta sobre si e seus filhos, e estes lhe chegavam vasilhas, e ela as enchia. Ela teve fé, ela acreditou. O tamanho da minha fé determina o tamanho do meu milagre. Eu me lembro de uma história de um homem que estava no centro de uma grande cidade na hora da sopa. Havia uma agência que praticava a caridade de levar sopa para as pessoas que estavam em condição de rua, e as pessoas, elas já possuíam a sua vasilha, a sua cumbuquinha, né? E o homem foi para a fila, e na hora que ele foi receber a sopa, ele olhou assim e reclamou. Ele falou assim, olha só isso que vocês colocaram? A mulher que estava servindo, ela disse assim, você prestou atenção no tamanho da cumbuca que você trouxe? Irmãos, às vezes a gente vai diante de Deus com uma cumbuquinha tão pequena e ainda quer reclamar das bênçãos. A cumbuca é do tamanho da tua fé. Se você tiver fé, leva uma vasilha grande, leva um balde, um negócio, né, uma vasilha bem grande, bem espaçosa, para as bênçãos da unção, do azeite descer sobre a sua vida. E ela falou assim, olha o tamanhozinho da sua cumbuquinha que você trouxe. Olha o que o versículo 6 diz, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Irmãos, sabe uma coisa que eu percebo? Esta mulher, ela estava recebendo de Deus um milagre, juntamente com seus filhos. Os seus filhos ajudou ela a ir buscar as vasilhas, só que o azeite, o milagre, estava sendo servido por Deus através das mãos dela. Tem coisa que é você que vai ter que fazer, não vai ser seus filhos não vai ser outra pessoa não. Tem coisa que Deus vai dar para você fazer. Não adianta outra pessoa vir tentar fazer, que não vai ter jeito, é o teu chamado. Deus te chamou de uma forma diferente, e Deus vai usar você
E é para você, a bênção é para você, não é para o outro, não é para o filho. Você percebe que tem umas mulheres empresárias determinadas, que quando a mulher deixa de dirigir a empresa, às vezes a empresa fale, a empresa acaba. Por quê? A bênção estava na vida dela, e os filhos não souberam cuidar, administrar e aproveitar. Então, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha. Olha só, cheias as vasilhas, ou seja, a bênção foi completa. O azeite, olha o que diz o texto, parou. O azeite não acabou. Sabe por quê, irmãos? Porque não tinha mais vaso. Irmãos, está faltando vaso. Não está faltando azeite. Não está faltando presença de Deus. O que está faltando é vaso. O que está faltando não é mais o azeite, está tendo. Nós estamos no tempo da graça. Tem azeite, só que não tem vaso. Não tem vasilha para receber, para ser o receptáculo da presença de Deus. Então o azeite parou, não acabou. O milagre de Deus, ele vai ser proporcional à tua visão e à tua fé. Só você pode bloquear o milagre de Deus. Só você pode bloquear a unção de Deus. Os filhos traziam as vasilhas, mas da mão daquela mulher é que chegava o milagre. Vai ter coisa que se você não fizer, o outro vai tentar fazer e não vai dar certo. Não estou dizendo que você é insubstituível, não é isso, porque se você não fizer a obra de Deus, Deus coloca o outro no teu lugar. Deus não precisa de nós, mas se você fizesse, fluiria melhor. Se você se deslocasse na unção que Deus te chamou, a bênção vai ser diferente, a unção, o azeite vai derramar de uma forma gloriosa, né? Olha só, e no verso 7, ela diz assim, ou melhor, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que coisa bonita e interessante. Ela diz assim, ou melhor, então ela foi e fez saber, quer dizer, ela foi lá para o homem de Deus e testemunhou o milagre. Quantas vezes alguém vem aqui na igreja, pede uma oração e depois não volta para falar para o homem de Deus: pastor, quero dar um testemunho, aquele pedido de oração que eu fiz, eu consegui, houve um milagre, então tem que voltar para contar o testemunho. Ela foi e fez saber. Por que ela fez saber? Porque ela precisava de orientações adicionais, de conselhos adicionais, de como ela iria agir. Então ele diz assim: vai, olha só, irmãos, o negócio não pode parar, né? Ele fala: vai de novo, vende um azeite. Aqui a Bíblia não fala, mas ele deve ter falado para ela assim: vai lá para a feira, viu? Vai para a feira, domingo, 4:30 da manhã, você esteja na feira para você vender o seu produto. Vai, vende um azeite e paga a tua dívida. Tem que pagar a dívida, tem gente que não paga a dívida, misericórdia. Vai, vende o azeite. Ali estava surgindo uma pequena empresa, uma microempresária. Ela ia vender bastante, porque o azeite era uma preciosidade. Ela ia pagar a dívida dela, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Parece que era muito dinheiro, que eles iam viver bastante para se estruturar, para organizar a vida. Então, tu e teus filhos vivei do resto. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender com esta mulher a buscar em Deus, a buscar no homem de Deus, na mulher de Deus, orientação para a nossa vida. Quando você tiver um problema, clame ao homem de Deus, compartilhe com o homem de Deus, fala: olha, eu estou passando por uma situação assim, assado, e eu preciso da ajuda de Deus para a minha vida. Amém, meus irmãos? Convido a igreja para se colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pela palavra dEle, pela sabedoria do Espírito Santo que nos concede
estas aplicações que nos dá para a nossa vida, coisas tão maravilhosas que nós podemos trazer para a nossa vida e sermos edificados para glorificar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos na Tua santa presença e queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu povo aqui reunido. Queremos Te agradecer pela Tua santa palavra, Te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus do milagre, e o Senhor é um Deus glorioso, tremendo, vivo e verdadeiro, que manifesta o Teu milagre em pessoas simples, que fez com que o profeta Eliseu operasse um milagre da Tua bondade, da Tua misericórdia, na vida daquela pobre viúva, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, esta noite, que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Devolvo aqui a palavra ao pastor Lailson.